Olá, ouvintes do programa A Voz de Deus, sob a responsabilidade do pastor Vanderlei Costa, esse que vos fala. Estamos apresentando mais um programa aqui dos estúdios do Tabernáculo A Voz de Deus e nós nos dirigimos a todos os irmãos e irmãs com uma saudação do Senhor Jesus Cristo para os vossos corações, a todos que estão conosco, nos acompanhando, os nossos estudos e que têm assim entrado em contato conosco, pedindo informações sobre a mensagem deste dia. Nós agradecemos a sua audiência e a todos os nossos ouvintes que estão ouvindo a nossa programação. Desde já eu quero estender os meus agradecimentos a todos os irmãos e irmãs de diferentes lugares que estão acompanhando nossos estudos pela Rádio Fundamental, nos quais tem sido, creio eu, uma bênção para muitas pessoas. Evidentemente que nem todas nós podemos agradar, porque nós não estamos aqui para agradar a ministério, não estamos aqui para agradar a pastor, não estamos aqui para agradar ninguém, a não ser a Deus somente Deus. Então, nós estamos, como vocês já sabem, nós estamos no endereço na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, em Sarzedo, com os cultos todas as terças e quintas, às 19h30, e aos domingos às 18 horas. Temos a transmissão ao vivo direto do Tabernáculo através do site www.ofundamentodafe.com.br e também você pode acessar a nossa TV, a TV Fundamental, no YouTube, no nosso canal no YouTube. Você escreve lá TV Fundamental e você pode ali desfrutar de vários ensinamentos, de vários temas pelas quais você estiver interessado. E que nós também esperamos por você, por sua família, fazer uma visita, estar conosco em um dos nossos cultos no Tabernáculo A Voz de Deus. Nós estamos diante de mais um estudo nesta programação e nós vamos falar nesta programação um assunto muito importante. Além de ser importante, é um assunto muito melindroso. É um assunto muito melindroso no sentido em que isto, dependendo da maneira em que as pessoas recebem ou atuam, isto pode gerar para a pessoa bênçãos ou pode gerar para a pessoa consequências inimagináveis. Nós vamos falar nesta noite sobre ordenação para o ministério. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 1, está escrito assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que... Convém a quem? Convém àquele que está desejando. Convém àquele que está querendo, desejando ser um ministro, desejando talvez ser um diácono, desejando ser um pastor. Convém, pois, que o bispo, que é o pastor, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos observar o versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo.
Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Falando das mulheres, dos diáconos. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Amados e preciosos ouvintes, estamos diante de um assunto muito importante, porque os obreiros, quando nós falamos a palavra obreiro, nós estamos falando de maneira generalizada, em geral. Quando eu digo obreiro, eu estou falando do bispo, do pastor, do diácono, enfim. A Bíblia diz que eles devem se destacar na obra de Deus como bons dispenseiros. E, no entanto, o posto de um ministro, o posto de um pastor, de acordo com as Escrituras Sagradas, ele não depende somente de um sentimento que a pessoa tenha. Não depende apenas de uma vontade que a pessoa tenha. Não depende apenas de um sonho que a pessoa tenha de ser um pastor, de ser um diácono, de ser um pregador. Não depende apenas de ter um sentimento ou que gostaria de ser. Nós encontramos aqui nas Escrituras aquele que deseja o episcopado, que quer dizer aquele que deseja o ministério. Bom, desejar, existem muitas pessoas que desejam. Tem muitas pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa para Deus. Tem muitas pessoas que têm vontade. Tem muitos homens, né? Mas Deus não segue apenas a linha do desejo ou a linha do sentimento que a pessoa tem. Existem os parâmetros, existe a qualificação, existe as qualidades pelas quais aquele homem deve ter para exercer este importante cargo, importante ofício na casa de Deus. Porque, para começar, o ministro, ele é um representante, ele está na representação, ele representa alguém, ele representa. E se ele representa alguém, existem pessoas nas quais serão representadas por ele. Então, nós observamos que, se nós apontarmos para quem o ministro representa, ele representa a Cristo. E Cristo é a palavra. Cristo é Deus. Cristo é o Espírito Santo. Mas ele é a palavra. E ele é puro. Então,
Deus, ele não tem na sua casa desordenação. Deus é um Deus de ordem, de ordenação, não de desordem. Não pode, de forma alguma, como diz Paulo aos Coríntios, que haja confusão, deturpação na casa de Deus. Tem que haver ordem e conduta. E a posição de um ministro, ela é muito importante porque ela está na posição de velador. E a Bíblia diz que os ministros têm uma função muito importante porque vela pelas almas. Ele vigia pelas almas, das quais tem que dar conta para Deus. No entanto, o pastor, ele representa uma comunidade, ele representa um povo, ele representa uma igreja. E no entanto, aquela igreja está sobre a representação de um homem cuja promessa e cujo mensageiro, irmão Brana, para esta era, diz que cada ministro, no seu posto de dever, terá que apresentar o seu grupo diante de Deus naquele dia. As pessoas são representadas pelo mesmo. E o ministro, ele é uma fonte de influência para a igreja. Ele, de qualquer forma, o ministro, ele influencia as pessoas. As pessoas são influenciadas pelo ministro, porque ele faz parte do ponto de referência para a igreja, para o casal, para os casados, para o jovem, para a jovem, né? Ele é um referencial, ele tem a sua referência. E, no entanto, o ministro, ele estando no seu posto de dever, devidamente colocado, devidamente ordenado, devidamente da forma em que ele foi ordenado, de acordo com o princípio bíblico, de acordo com a base bíblica, porque nós entendemos que Deus, ele não escreve certo em linhas tortas. Isso é um provérbio do mundo. Deus escreve certo nas linhas certas. E nós entendemos hoje que existe uma certa hipocrisia no meio do seio do cristianismo, porque as pessoas, por ter uma vontade, por se sentir talvez um chamado, ou por saber falar bem, ou por saber expor bem as escrituras, por ter uma postura no púlpito e assim por diante, ter aquele ar de liderança, mas com todo desordenado, todo desqualificado, eles pensam que com isso pode empurrar Deus na parede e então assumir esse posto, esse ofício de ministro, de pastor, que é muito importante. Não, pelo contrário, não importa se a pessoa sente até no coração um chamado, não importa nem, porque Deus, ele não vai contra a sua palavra. Deus não vai contra a sua palavra. Um certo dia, um determinado ministro,
um determinado ministro disse para mim, casado 2, 3 vezes, divorciado, disse para mim assim, mas eu tenho um chamado de Deus, eu tenho um chamado de Deus. Eu falei, não importa o seu chamado, não importa se você tem um chamado. Deus é uma engrenagem, o ministério é uma engrenagem. Aquilo tem que estar de acordo, porque não importa quantos homens se levantam dizendo, eu tenho um chamado, eu tenho um desejo de ser isso e aquilo outro. Tudo bem, nada contra seu desejo, nada contra suas vontades, nada contra seu conhecimento, nada contra a sua força de vontade, nada contra a sua vontade, nada contra isso. Mas se não estiver qualificado aqui dentro das Escrituras para a ordenação, meu amigo, meu irmão, não importa o quanto de chamado você tem. Não importa. Então, Deus ele não vai ter que aceitar o seu sentimento, a sua vontade, ele não vai ter que aceitar o seu desejo, a sua vontade e passar por cima da sua palavra, da sua escritura. Ele não pode fazer isso. Então, meu amado e precioso ouvinte, minha irmã, você que está aí debaixo de ministérios, você que está aí representado por ministérios, por homens mal colocados, mal ordenados, na verdade desordenados, com problemas disso e daquilo outro, seja na parte moral ou casamento e divórcio, escute bem, você está sendo representado. Olhe a sua representação. Agora, nós lemos também na Escritura, Paulo dizendo aqui a Timóteo, Paulo está falando para Timóteo que Timóteo jamais deveria ordenar um ministro, um pastor ou um bispo, seja o que for. Paulo estava escrevendo a Timóteo a jamais ordenar um homem para o ministério fora das qualificações ordenadas por Deus. Então, Timóteo está sendo orientado por Paulo, pelo mensageiro, a de forma alguma ordenar um ministro para o ministério fora dessas qualificações pelas quais Paulo colocou ali. E evidentemente que Timóteo tinha o Espírito Santo. Timóteo era temente a Deus. Evidentemente que Timóteo não ia ali ordenar alguém, ou colocar as mãos sobre alguém, politicamente falando, para encher ministério, para apoiar certa doutrina, certo ismo ou alguma coisa desse gênero. Não. Timóteo jamais faria isso e jamais um ministro dessa mensagem faria isto, a não ser que esse ministro esteja afastado de Deus, seguindo a doutrina errada, dentro de um ismo, um grupo de ismo, e fora da mensagem do profeta. Aí pode fazer o que quiser. Fora da palavra. Aí faz o que quiser. Mas aos verdadeiros homens de Deus, os verdadeiros ministérios, os verdadeiros pastores, jamais fariam isto. E eu vou mostrar para vocês, agora mesmo, dentro da mensagem do profeta, para vocês verificarem. Então, observe bem que Paulo está dizendo que ele deve ser marido de uma mulher. Marido de uma mulher. Esta é a segunda qualificação para o ministério. Irrepreensível, primeiro, e depois marido de uma mulher. Agora, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo e acompanhando nossos estudos aqui nesta programação. Aqui, às vezes,
é onde o diabo pode pegar muitas pessoas, muitos homens, que às vezes até mesmo sinceros em seu espírito, mas errado na sua alma. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, eu só tô com uma mulher, a outra tá para lá. Eu só tô vivendo com essa mulher aqui, a outra tá para lá, a outra tá não sei aonde. Isso não quer dizer isto aqui na Bíblia, marido de uma só mulher, não quer dizer isso não. Paulo está falando marido de uma só mulher no sentido em que o seu cônjuge esteja vivo. Então, quero que vocês prestem outra atenção aqui. Eu quero mais chamar a atenção para a parte em que ele fala aos diáconos. Vejam bem, aos diáconos. Ele diz: os diáconos sejam marido de uma só mulher. Agora, meus amados e preciosos ouvintes dessa programação, o mensageiro para esta era, ele disse que o nível do diácono, a postura de um diácono é a mesma postura de um pastor. O irmão Branham, ele ensina que as mesmas qualificações que é para o pastor é para o diácono. Evidentemente que os dois exercem funções e ofícios diferentes, mas a mesma qualificação, a mesma ordenação que se ordena um ministro para pastor, é a mesma qualificação e ordem para o diácono. E eu quero ler com vocês aqui a mensagem do irmão Branham, do profeta, onde ele diz no parágrafo 7 da mensagem Ordenação de Diáconos. Eu quero que vocês prestem bem atenção que o irmão Branham ensina que a mesma ordenação para o diácono é a mesma ordenação para o pastor. Com funções, é claro, diferentes, com ofícios diferentes, mas as qualificações para se enquadrarem com 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 Timóteo 3, 1 é a mesma, não muda nada, só muda os ofícios e só muda o seu posto na igreja. Na mensagem A Ordenação de Diácono, parágrafo 7, o irmão Branham diz isso aqui: o ofício de um diácono é um ofício muito importante e uma grande honra ao Senhor ser um diácono na igreja. Um jovem homem que eles haviam encontrado não estava exatamente qualificado. Vejam bem, não estava exatamente qualificado. Não porque ele não fosse o tipo correto de homem, um que foi sugerido por um dos homens honrados de nosso conselho de administradores. Mas assim que o pastor e eu nos reunimos, e eu perguntei a idade do jovem, ele iniciava seus 20, honrável, justo e um homem real. Mas descobrimos que ele era um homem solteiro. A Bíblia requer que um diácono seja um homem casado e deve ser marido de uma mulher. Então, foi desqualificado. Nós não colocamos ele no ministério. E então, um outro homem, que era um homem muito honrado, muito qualificado para o serviço e seria um homem leal, como um irmão o sugeriu. Então, após investigar o caso, investigar ele para ver se ele estava qualificado, o irmão tinha acabado de entrar recentemente para a fé. Sua esposa também não cria nisto. Veja bem, o que desqualificou esse diácono? Neófito, ele era um principiante.
tinha acabado de entrar no ministério, tinha acabado de crer na mensagem. Mas aquele homem tinha uma postura correta, era qualificado para o serviço, era leal. Mas o irmão Brana e o irmão Neville, que era o pastor do Tabernáculo Brana, começou a investigar o rapaz, o homem. Viu que ele era casado corretamente com uma mulher, não tinha problema de casamento e divórcio, não tinha problema com divórcio, não era divorciado, não era casado com uma mulher que já era de outro homem, que foi casado de outro homem, mas era um principiante. E a sua esposa não tinha a mesma fé dele. Então, aquilo desqualificou o homem no ofício, porque ele deve ter toda a sua família em sujeição. Eles devem também estar na mesma fé. Então, meus amados e preciosos ouvintes, quero que vocês prestem atenção como que o irmão Brana, ele se preocupava com isso. Como que o irmão Brana, mensageiro para a era de Laodiceia, na mesma postura do apóstolo São Paulo, na mesma postura em suas cartas, veja como o irmão Brana, com cuidado, olhava essas partes, principalmente na ordenação de ministérios. Veja para você ver, que coisa. O irmão Brana, ele pregou uma mensagem titulada Ouvindo, Recebendo e Atuando. Ele pregou em Chatoaka, em Ohio. Ele disse assim no parágrafo 66. Eu lhes digo, necessitamos de uma boa lavagem do Espírito Santo de todas as maneiras, do púlpito até o porteiro. Isto é exatamente certo, uma lavagem do Espírito Santo limpando o nosso povo. Eu não posso, observe, um homem casado com 2 esposas vivas e ser um diácono numa igreja? Veja que as mesmas qualificações para um diácono é a mesma qualificação para um pastor, diz o profeta, diz o mensageiro, e diz também Paulo, porque senão Paulo não escreveria o ofício para diácono e o ofício para o pastor, para o bispo, no mesmo capítulo e no mesmo livro. Então observe, um homem casado com 2 esposas e ser um diácono em uma igreja, ele ainda usa essa expressão, chute-o para fora. Certamente, esta é a coisa a fazer. Você tem que obter coisas. A Bíblia diz que o diácono deve ser marido de uma mulher. Isso é exatamente correto. Então, meus amigos, meus irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, e até mesmo os nossos irmãos que estão na mensagem nos ouvindo. Infelizmente, hoje, nós temos uma invasão de espíritos atrás dos púlpitos. Nós temos hoje, como diz Tito na sua carta, homens desordenados. Não digo que tais homens não se expressam bem na mensagem. Não digo que tais homens não se expressem bem na palavra. Não digo que tais homens conduzem bem uma reunião. Não digo que têm uma mente intelectual que tenha obtido para crer uma fé mental nessa mensagem. Não digo que tais homens atrás dos púlpitos estão exercendo essa maneira de condução. Mas, meu amigo e minha irmã, eu quero dizer para vocês o seguinte, não importa o quanto de unção aquele homem tem para pregar, para ensinar, o quanto de unção ele tem. Se ele estiver desqualificado para o ministério,
Isso não quer dizer que a unção dele vai embora, não. A unção continua. Só que para Deus, aquele ofício não serve mais, se ele estiver desqualificado. Não importa o quanto que as pessoas batem palma e dizer, oh, boa mensagem, pregador, boa mensagem, pastor, que maravilha. Não importa o quanto ele sabe ser organizado, não importa o quanto que ele possa ter o álibi de atitude, de liderança, não importa. Se ele estiver desqualificado biblicamente para o ofício, para exercer o ministério, não importa. Aí que está a situação, porque o diabo prende aquela pessoa pelo conhecimento que ele tem e pela unção que ele tem. Não importa. Você pensa que um homem desqualificado no ministério, um homem que é divorciado, casado 2, 3 vezes, ou casado com mulher divorciada, né? E assim por diante, você acha que pelo fato dele estar desordenado, desqualificado para o ministério, você acha que a unção vai embora? Vai não, meu irmão. A unção continua. Só que para as pessoas que não têm conhecimento, que querem ser representadas de qualquer forma, diz, não, o pastor tem um grande ministério, tem uma grande mensagem, sabe se expressar bem, assim por diante. O povo pode reconhecer isso, meu amigo, mas Deus não. Porque sabe por que o povo reconhece isso? Porque aquele homem ainda continua com a unção. Ele ainda continua com a unção. Mas para Deus, ele já está desqualificado. Para Deus, ele está ocupando um ofício que não é para ele, porque ele se achou desqualificado na palavra. E seria muito mais honrável para ele olhar para si mesmo e então pedir Deus misericórdia e então não estar conduzindo e representando essas pessoas, porque não importa o quanto de verdade ele esteja pregando no púlpito, não importa o quanto de revelação de verdade ele esteja pregando no púlpito, não importa se aquelas pessoas estão recebendo mensagens fresquinhas, mensagens verdadeiras, se ele está desqualificado, ele perde o ofício. Porque Deus não passa por cima da sua palavra. E se ele continua no ofício dessa maneira, ele está desonrando outros homens que humildemente, fielmente se acharam enredados, enrolados com problema moral de casamento e divórcio e deixaram seus púlpitos e exerceram outros trabalhos, não como pastor, não como ofício pastoral. Mas você tem pastores, tem ministros casado 2, 3 vezes, divorciado, e depois ordena homens também divorciados, casado com mulher divorciada. Eu não estou falando de denominação, não. Eu não estou falando de denominação. Eu não estou falando de atitudes na denominação, não. Vocês que estão me ouvindo entendem o que eu estou dizendo. Ora, que isso? Vai brincar lá no inferno? No parágrafo 71 da mensagem Hebreus capítulo 7, 71, Hebreus capítulo 7, o irmão Brana diz o seguinte: tem uma dama sentada lá atrás esta noite, está falando da sua esposa, Meda Brana. Se eu soubesse que eu poderia, eu a amo, com tudo que há em mim, se eu soubesse que eu poderia sair por aí com uma outra mulher e passar com isto e contar para ela e dizer, Meda, eu errei, você acha que eu faria isso? Se eu amo de verdade, eu não farei isto, ou seja, eu não faria isto.
Agora, que tal se eu dissesse, eu não posso fazer isso, vou dizer o porquê, porque ela se divorciaria de mim. Ora, eu sou um pregador. Vê o que isso faria de mim se ela se divorciasse apenas de mim, não se casasse outra vez, se divorciasse. O irmão Brano aqui não está nem dizendo de casar de novo, está falando se divorciasse apenas, um ficasse para lá e outro ficasse para cá. Ele diz, isto me tiraria do púlpito se ela se divorciasse de mim. Eu seria um homem divorciado. Isso não pode ocupar o púlpito. Vê você? Aí está. Então, meu amado e preciosos ouvintes, nós olhamos para a mensagem e vemos que a mensagem é uma mensagem pura, a mensagem verdadeira. Nós que somos ministros, que somos pastores, nas quais nós estamos representando um povo, aquele ministério, ele representativo, ele tem que arcar com as suas atuações. E nós observamos que hoje em dia, nós vemos hoje que as pessoas estão brincando. E pior ainda, porque existem pessoas que aceitam. Existem pessoas que aceitam, não está nem aí. Não quer nem saber se o homem é casado 2, 3 vezes, tem problema moral com o divórcio e assim por aí. Não quer nem saber. As pessoas não querem nem saber. Elas não estão preocupadas com suas almas, elas estão preocupadas com representação. Ora, olha que ponto chegamos. Olha que ponto chegamos. E nós observamos, eu fui questionado outro dia, que eu tenho uma programação de rádio, eu fui questionado outro dia, que eu estava colocando uma mensagem de um pregador na rádio, que tem um problema moral de casamento e divórcio. Esse pregador é lá do Mato Grosso, lá da região lá. E aí, eu falei assim para ele assim, irmão, eu falei para ele assim, escuta, ele pode até ter seus problemas morais, mas na doutrina que ele prega, ele não tem nenhum problema. Ele pode até ter um problema moral, mas na doutrina, na mensagem, a mensagem que ele prega, eu não vejo nenhuma doutrina errada, nenhum ismo e nenhuma mensagem fora daquilo que o irmão Brano ensinou. Pode haver misericórdia para ele, na situação dele, lá na frente, através da soberania de Deus. Mas agora, pregando doutrina errada, ainda além de estar com problema de divórcio, de casamento e divórcio, além de estar com problemas desse gênero, ainda prega ismo, ainda prega doutrina errada, dois problemas. Dois problemas. Porque existe a graça, a misericórdia. E se a pessoa ultrapassa a linha de misericórdia, não tem mais graça para ele. Só resta então a soberania. E se esse homem lá do Mato Grosso tem esse problema moral, lá que ele tem que responder com Deus, mas a doutrina dele é correta, a mensagem que ele pega, não vejo nenhum problema na mensagem dele. Não vejo nenhum problema. Agora, doutrina errada, ainda por cima com problema de casamento e divórcio? Irmão, que esse ministro lá, ele pode entrar dentro da soberania de Deus naquele sentido. Mas observe bem para você ver que a palavra de Deus, ela tem tudo para nós nesse sentido. E a desqualificação, ela não tira exatamente, não tira. Quando um homem ele está desqualificado para o ministério, quando ele passa, por exemplo, suponhamos que tem um homem, um ministro,
que tem 10 anos de ministério, corretamente, casado certinho e tudo, tendo seus filhos em sujeição, ali casado e tal, e é um pregador cheio do Espírito Santo, cheio de unção, mas ele teve uma infelicidade e tal, teve uma infelicidade no relacionamento, no casamento, deixa essa esposa, sei lá o que aconteceu, deixa essa esposa e vai e casa com outra e continua no ministério. Continua no ministério. Veja bem, a unção que ele tinha ontem é a mesma que ele tem hoje, mesmo casado a segunda vez. A unção não muda, não. Aí as pessoas se prendem pela unção, se prendem pelo conhecimento, se prendem. E as pessoas dizem, não, ainda continua a mesma coisa, não mudou nada. Olha, para as pessoas não, mas para Deus ele já está desqualificado. Ele já está fora do quadro que Paulo colocou nas Escrituras. E então a igreja é que deve olhar isso, examinar isto e então chegar a um ponto, a um consenso de então estabelecer um novo ministro, um novo pastor, porque aquele está desqualificado. Em primeiro lugar, quem tem que reconhecer é o ministro, antes que a igreja o reconheça, porque assim seria menos vergonhoso. Então o ministro primeiro deveria reconhecer, chegar para a igreja e dizer, escutem, eu estou desqualificado para o ministério, eu me desqualifiquei para o ministério por causa disso e daquilo outro. E se vocês continuarem com o ministério, vocês estarão sendo representados através de um ministro desqualificado. Então, meus amados e preciosos ouvintes, nós temos uma dificuldade muito grande entre as pessoas nesse sentido. O profeta Irmão Branham diz que na caminhada de Israel para a Palestina, para a terra de Canaã, a Israel teve muitos problemas. Evidentemente, nós sabemos que Israel teve muitos problemas no deserto quanto à sua jornada. Muitas dificuldades Moisés encontrou com o povo, muita discrepância, muitos disparates, né? Mas Moisés encontrou com um profeta mais na frente, Balaão, que também era ungido, que também tinha unção, que também era um profeta, e só que Balaão, um profeta, ele confundiu o povo todo em casamento e divórcio. O irmão Branham, mensageiro para esta era, na mensagem resultados de decisão, pregado em Chicago, Illinois, ele diz aqui, ele diz assim, se você permanece na linha real de fogo de Deus, você não teria feito essas coisas. Casamento de crentes com incrédulos, e vai e vem, e assim por diante, casando os que já tinham estado casados em outros relacionamentos. Vê? Esta é aquela velha doutrina de Balaão, ministros balaões, ministério balanita, que não está nem olhando para a mensagem, só quer encher grupo, encher companheirismo, só quer dar vazão às suas doutrinas, com seu espírito nicolaíta, proselitista, impondo as mãos. Veja, este é a velha doutrina balanita. Vê você? Então Balaão dirigiu um grupo de pessoas a se enredar e então se misturar e entrar a outra carne e assim por diante. Talvez aqueles homens que desceu ali para aquela festa que Balaão tinha eram homens casados
E eles foram lá naquela festa que Balaque deu, se embriagaram e entraram outras mulheres. Veja, aquilo Deus não perdoou, tendo suas esposas vivas, e Deus não perdoou aquilo. Então, meus amados e preciosos ouvintes, Deus também não muda, Deus vai mudar? Você acha que Deus vai ficar olhando o ministro, pregador, presta atenção, pastor, seja o que for, você acha que Deus vai ficar preocupando? Você acha que Deus vai ficar preocupado? Você acha que Deus vai olhar para o seu dom? Você acha que Deus vai ficar olhando para o seu donzinho, o seu dom? Dons e vocações são esse arrependimento. Você acha que Deus vai ficar olhando para o seu dom? Só porque você sabe, só porque você é eloquente, sabe falar bem, sabe expor bem, só porque você conheceu mentalmente a mensagem, só porque você a concebeu, só por causa disso? Só porque ele tem que respeitar o seu desejo, ele tem que respeitar a sua vontade de querer ser e fazer? Não! Deus não é um lixo. Deus não é uma imundície, Deus não é uma porcaria. Não. Você pensou que eu estou bravo, né? Você pensou que eu estou além dos limites. Você pensou que eu... Não, de forma alguma. Eu estou com a palavra na mão, estou com a mensagem na mão do profeta, estou com a Bíblia debaixo do braço, estou aqui com ela na mão. Não adianta vocês ficarem nervosos e mandarem e-mails me criticando. Isso não vai adiantar. Isso não vai funcionar comigo. Então Deus é um Deus maravilhoso. Ele vela por sua palavra para poder fazer a cumprir. Então, meus amados e preciosos ouvintes, nós estamos terminando esta parte desta mensagem, deste estudo que nós estamos falando sobre ordenação para o ministério. Ordenação para o ministério. E então, esta é a primeira parte do assunto e nós depois voltaremos com a segunda parte deste assunto que é muito importante para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa abençoar seus corações, suas vidas e que aqueles que estão nessa situação possam olhar para si mesmos e a igreja, o povo que está debaixo disso, possa também perceber e olhar para suas vidas, para suas almas, porque é muito importante nesta hora de decisão que nós estamos vivendo. Que Deus possa abençoar suas vidas. Nós estamos, como eu já falei, no Tabernáculo A Voz de Deus, na rua Milton Campos 339, no bairro Brasília, em Sazedo, com os cultos todas as terças e quintas às 9h30 e domingo às 18 horas. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.